O governador paulista Tarcísio de Freitas participou nesta quarta-feira de um evento do agronegócio e voltou a falar da relação entre o Estado e o governo federal. David de Tarso chegando ao vivo com informações pra gente. David, boa noite. Neste início de mandato, pelo menos, Tarcísio parece bem alinhado com o Planalto. O que ele disse sobre isso? Se o Brasil vai bem, o estado de São Paulo também vai bem. Essa foi apenas uma das falas de Tarcísio de Freitas nesse evento em que ele se encontrou com Luiz Inácio Lula da Silva. Muito boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, o Tarcísio de Freitas tem se alinhado com o governo federal justamente para que consiga passar algumas propostas, algumas iniciativas que ele tem de ideia. E para isso ele precisa sim do governo federal. Por isso ele pretende manter uma relação republicana. Ele até chegou a citar que o Tarcísio, chegou a citar que ele e o Lula são sócios. Por isso ele quer estabelecer um vínculo com o governo federal, apesar de ter ideologia diferente em relação à política. Ele deixou bem claro isso, ser de campo ideológico completamente diferente. Entre as propostas que Tarcísio de Freitas chegou a citar, inclusive nesse evento aqui na capital paulista, é a privatização do Porto de Santos, uma questão muito recorrente no governo de Tarcísio de Freitas, mas o governo de Lula, o próprio presidente e também o ministro que cuida desse setor, o Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, é contrário à privatização do Porto de Santos. Mas o Tarcísio de Freitas disse que essa ideia não pode ser deixada de lado, não pode ir para debaixo do tapete, porque a Baixada Santista se tornaria um grande hub de negócios, de containers, que geraria turismo, também atrairia mais investimentos para as empresas, daria mais competitividade a elas, principalmente ao setor industrial, e que geraria então empregos para toda a Baixada Santista, não só em Santos, mas também nas cidades vizinhas, como Cubatão, por exemplo. Então, por isso que Tarcísio de Freitas tem se mantido alinhado com o governo federal. Mas um evento mais tarde, em outro evento em que Lula já não estava, Tarcísio de Freitas fez uma crítica em relação à política fiscal do governo de Lula, mas sem citar Lula, porque agora ele está realmente numa relação republicana. Ele disse que a PEC de transição, com 205 bilhões, já fez elevar a taxa de juros de forma muito rápida e que isso é prejudicial e precisa ser revista pelo governo atual, mas sem fazer uma crítica alusiva a Lula. Mas o Tarcísio de Freitas, disse que aqui no estado de São Paulo ele não pretende promover um aumento de impostos. Ele vai mexer só naquilo que for essencial, mas que pretende se manter assim porque as contas públicas estão equilibradas no estado de São Paulo. Então essas foram as falas de Tarcísio de Freitas nesses dois eventos em que ele participou. E uma frase para finalizar em que ele disse também que ele falou assim: é melhor pautar do que ser pautado. Ok, muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho aí para você, David de Tarso. Se tiver mais informações, é só nos acionar. Vamos então a mais um giro de opinião? Começando com você, Alfredo Scaff, a respeito desse alinhamento declarado não pela primeira vez pelo próprio Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, com o governo federal. Sócios, Lula e ele, segundo ele próprio, segundo o próprio Tarcísio. E, inclusive, o David lembrou de uma demanda importante que foi levada àquela reunião entre governadores e Lula na semana passada, que é a privatização do Porto de Santos. Ele continua defendendo essa pauta, mais um motivo para que ele continue lutando por esse alinhamento. Não é isso? Sem dúvida. Olha, não existe alguém que seja a favor de uma agenda de desenvolvimento que possa ser contra o projeto de privatização do Porto de Santos. Porque ele só tem fatores positivos. Ele vai revigorar a Baixada Santista, vai fazer com que a Baixada Santista seja um grande local de grandes negócios, de um PIB que vai, na verdade, ficar 5, 10 vezes maior. Não é possível que um governante, seja ele estadual, federal ou municipal, seja contra o desenvolvimento de uma região que precisa desse desenvolvimento e tem o Porto de Santos, onde ele não vai sair de lá como principal aliado. Obviamente, o governador de São Paulo, quando ministro da Infraestrutura, tentou fazer isso no governo federal, que agora findou em 31 de dezembro. E precisa, na verdade, da parceria do governo federal. Eu acho que o governador Tarcísio quis, obviamente, demonstrar que o governo federal, parceiro do governo de São Paulo, na agenda de desenvolvimento da Baixada Santista, porque a privatização do Porto de Santos só tem fatores positivos a São Paulo e ao Brasil.
Pois é, Marcelo Suano ampliando a análise, destacando a importância do agronegócio para a economia do país, geração de empregos, também para o desenvolvimento de várias áreas que estão ligadas ao setor agro. O Brasil poderia fazer mais pelo agronegócio? Isso passa necessariamente pela reforma tributária? Inicialmente, eu acho que o Brasil tem que respeitar cada vez mais o agronegócio. As pessoas têm o hábito de achar que o agronegócio significa reduzir o Brasil a ser um exportador de commodities. Não é isso. Se nós pegarmos o modelo coreano, por exemplo, em que se escolheu um segmento da economia para desenvolver, que articulou todos os outros. Em síntese, o agronegócio, ele não apenas representa muito para a economia, como ele pode articular todos os demais segmentos, o industrial, o que quer que seja. Ora, qual é a grande jogada? Você tem que dar estímulo ao agronegócio, só que terá que fazer um remendo político com um novo governo federal. Razão pela qual o Tarcísio está investindo em dizer: nós precisamos dar o respeito que o agronegócio tem, que ele precisa, melhor dizendo, para dar continuidade àquilo que tem feito. Hoje, o nosso agronegócio mata a fome de 1,5 bilhão de pessoas. Se ele tiver mais desenvolvimento, certamente isso multiplica por 2 até 2027, 2030. Seria essa a perspectiva. Em síntese, tratar o agronegócio da forma adequada é pensar no desenvolvimento do país. Isso é o ponto final para qualquer discussão que diz respeito a esse segmento.